em Atos 1, né? Essa série de poder do Espírito. Bárbara, mês que vem, domingo que vem, semana que vem você dá o seu testemunho. Mês que vem você dá. A gente, embora seja ceia, mas você tem preferência, vai ser o seu dia, amém? Pode gravar 40 minutos de testemunho, não tem problema não. Pode não, irmã. Atos 1, a nossa promessa que nós estamos buscando juntos, é uma promessa de poder. Eu vou ler rápido 3 versículos, 3 ou 4, vamos ver. Atos 1, 8 diz o quê? Pode colocar aí, por favor. Mas recebereis poder esse aí, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa versão é diferente. Se puder voltar para a anterior, melhor, porque senão eu vou ler uma coisa aqui e vai aparecer outra aí. Essa é a NVI, tá bom? Aí o 14 diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. Capítulo 2. Então, primeiro é a promessa. No 14 eles estão buscando a promessa, perseveravam. E no capítulo 2, desce. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como aqui, por exemplo. De repente, veio do céu um som como de um vento, impetuoso, encheu toda a casa onde estávamos assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, diga fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram como? Cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse momento maravilhoso na tua casa, Senhor. Já te louvamos, já te agradecemos, já testemunhamos o teu poder, o teu cuidado com cada um de nós, com as nossas casas, com as nossas famílias. Agora queremos ouvir a tua voz. Temos buscado, Senhor, o batismo do Espírito Santo. Temos nos preparado para isso. Fala, ensina-nos mais um degrau, mais um tijolinho nessa construção, Senhor, para que cada um de nós possa se revestir de poder e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor Jesus ganhou para nós naquela cruz. Prepara os corações para ouvir, Pai, a tua palavra, que é boa semente, que jamais volta vazia. E prepara aquele que prega, Senhor, que o teu Espírito possa falar e não o homem falando, para que vidas possam ser tocadas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Venha comigo em Mateus 3. Depois nós voltamos para Atos. Vou fazer um pequeno resumo aqui. Em Mateus 3, o nosso modelo, já tenho falado isso e quero que todo mundo grave isso. Jesus veio aqui revelar o Pai para cada um de nós, o amor do Pai, etc., o poder do Pai, etc., e também veio aqui como modelo de ser humano. Na criação, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Jesus é a imagem correta e a maior imagem que nós temos desse Deus, a maior revelação que nós temos desse Deus. Nós que fomos feitos à semelhança de Deus, quando Adão caiu, nós começamos a funcionar em modo degradado. Então nós deixamos de ser, pelo menos de uma forma total, para fazer parcial, uma figura ou um modelo daquilo que o Pai é. Quando Jesus vem, Ele vem exatamente para nos restaurar.
fomos criados com esse objetivo, semelhança com Deus. Criados com esse objetivo, reinar sobre a terra de acordo com a vontade de Deus. Com a queda, isso deixa de acontecer. Jesus, o prometido Messias, vem nos restaurar e trazer de volta. Não só a imagem de Cristo, somos transformados dia a dia, de glória em glória, a imagem de Cristo. Não só a imagem dele, mas também o poder que ele tem, assim como o Pai tem, ele quer que a gente tenha. Então eu vou começar aqui, sempre olhando para Jesus como alguém que é o nosso modelo. Eu preciso ser que nem ele, não é? Ele foi batizado nas águas. Eu vou chamar aqui Mateus 3,13, por favor. Então estamos iguais já. É o momento em que Jesus se dirige a João Batista. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão. 14. Ele, porém, o dissuadia, ele quem? João Batista estava dizendo, poxa, tu és o cara, tu és Jesus, tu és o que vem depois de mim, tu és o Messias. Então, não sou eu que devo te batizar, mas Jesus, você que tem que me batizar. Mas Jesus respondeu no versículo 15, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. No ato de submissão à vontade do Pai, Jesus faz isso, para que se cumprisse toda a justiça, conforme a missão que ele veio aqui na terra fazer. Batizado Jesus, esse é o grande versículo, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o quê? O Espírito de Deus descendo como? Aleluias. O céu se abriu, e o Espírito do Senhor veio como uma pomba. Não é que ele seja uma pomba, mas é um símbolo. Ele veio como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que ouviu-se do céu o quê? Uma voz dizendo o quê? Este é o meu filho amado, em quem me... Aleluia. Nesse momento, Jesus Cristo é revestido de poder. E aqui, então, nós temos a primeira lição, que para sermos como Jesus, para realizar as obras que Ele fez, e Ele disse, vocês vão fazer as minhas obras, e obras maiores ainda, nós precisamos também ter um momento em que somos revestidos de poder. Amém? Esse é o modelo. Logo em seguida, quando você é revestido, você é cheio do Espírito Santo, 4:1, diz assim, a seguir foi Jesus, Mateus 4:1, foi Jesus levado por quem? Pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Aquele que é cheio do Espírito é guiado pelo Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito e era guiado pelo Espírito Santo. Amém? Então não é só poder, é também direção, é também te dar condições de fazer a vontade do Pai na sua vida, porque a vontade do Pai, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Então o Espírito Santo, ele é o grande auxiliador que nós temos, chegarei lá daqui a pouco, e ele então começa a dirigir Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo. Jesus trabalhou aqui na terra como homem, realizou o que realizou como homem, não como Deus. Ele era ao mesmo tempo Deus e homem, mas aqui na terra, ele operou as suas obras como homem. Então ele recebe, fica cheio do Espírito e é dirigido pelo Espírito. E dirigido para onde? Para um deserto, onde ele encara o inimigo das nossas almas. Aquele que tomou de Adão a autoridade sobre a terra, ok? Aquele que enganou Adão. Agora Jesus vai e confronta ele. E aí o inimigo diz, se és filho de Deus, se é que tu és mesmo esse filho de Deus, então transforma pedra em pão, porque já eram 40 dias e Jesus estava com fome. Era uma boa sugestão. Só que essa sugestão não estava de acordo com o plano e a vontade do Pai. Então a resposta de Jesus é maravilhosa. Versículo 4. Jesus respondeu o quê?
Só para lembrar, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui, nesses dois trechinhos, você vê como é que, e sabemos que Jesus venceu o inimigo com a palavra. Então, só nesse trechinho que eu peguei aqui, colocando Jesus como modelo, ele nos mostra como nós podemos viver aqui na terra, vencendo a oposição que temos no reino do Espírito, realizada através de Satanás. Em primeiro lugar, eu preciso ser revestido do Espírito. E quando eu sou revestido, cheio do Espírito, eu começo a ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu tenho o poder do Espírito Santo comigo. Mas quando eu recebo qualquer seta, quando eu recebo qualquer oposição das trevas, ainda está faltando alguma coisa. Não basta você estar só cheio do Espírito Santo. É necessário que você conheça a palavra de Deus, porque é a palavra do Senhor que tem vida. Quando a palavra do Senhor sai da sua boca, sua palavra é espírito e vida. Tem uma palavra, tem o poder de criação, tem o poder de enfrentar as trevas, tem poder de abrir caminho para que você passe. Por isso Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês precisam dessas duas coisas, e por isso que nós estamos aqui pelo domingo de manhã, procurando o poder de Deus, e na sexta à noite nós vamos procurar a palavra de Deus, aleluias, para que a gente possa se revestir da mesma forma que o nosso padrão, o nosso Senhor Jesus Cristo se revestiu, aleluias. Então aqui ele faz o que tinha que fazer, e continua aqui na terra, rapidamente, e ele chama os discípulos, ele ensina os discípulos, ele fala a respeito de um reino que ele veio trazer, o reino dos céus, o reino de Deus, e ele diz assim: ora, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Em outras palavras, eu vim restaurar o reino dos céus aqui na terra. O plano original de Deus era fazer uma cópia, semelhança, uma extensão daquilo que acontece no céu aqui na terra. O inimigo pensa que ganhou, não ganhou não, eu venho aqui, vou trazer de volta autoridade sobre a terra, e vocês com a minha autoridade, com o meu poder, vocês vão reinar aqui na terra, e venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no, aleluias, o que existe no céu, vai passar a existir aqui na terra, e vocês vão poder desfrutar. Lá no céu existe paz, vocês vão poder desfrutar paz. Lá no céu não existe doença, então vocês vão ter condições de curar os enfermos. Ide, pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsar os demônios. Lá em cima o inimigo nem aparece, aqui ele ainda está, mas eu vou dar autoridade para vocês, e vocês vão expulsar de quantas pessoas que estão cativas no reino do Espírito, ou espiritualmente, por alguns pactos que fizeram no passado, às vezes, sem saber o que estavam fazendo, começaram a entrar dentro de uma armadilha, que só o poder de Deus pode tirar, e vocês, meus discípulos, vocês vão fazer isso. Outros estão cativos das suas próprias emoções, outros com doenças físicas, todos esses vocês terão condições de restaurar, amém? Então ele disse, foi ensinando eles, foi fazendo isso para que eles vissem, ele curou toda espécie de doença, ele expulsou todos os demônios aonde ele foi, inclusive aquele gadareno que vivia acorrentado, ele foi lá e libertou aquele homem, ele andou pelas águas, você conhece, ele ressuscitou mortos, ele fez todo tipo de milagre, e foi ensinando isso a seus discípulos. Aí houve um momento que ele disse assim: tem uma novidade para vocês que não é muito boa. Vocês já entenderam o que vocês precisam fazer, né? Mas eu tenho uma novidade para vocês. Está muito bom, esses 3 anos e meio, foi tão bom estar com vocês, vocês viram tanta coisa. Eu tenho a notícia, eu vou subir.
eu vou ter que subir. Mas, por favor, eu vou... Aí está lá em João 14, eu estou fazendo um resumo. Lá em João 14, eu vou subir, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou pedir o Pai, e o Pai há de enviar a cada um de vocês o Consolador. O Consolador, aleluia. Quem precisa de consolo aqui? E Ele vai enviar o Consolador para cada um de vocês. Ele vai guiar vocês enquanto vocês estiverem aqui na terra. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Tudo aquilo que eu ensinei a vocês durante esses 3 anos e meio, o Espírito Santo vai trazer a memória de cada um de vocês, e mais do que trazer a memória, Ele vai dar entendimento, porque Ele é o mestre. Ele é o mestre que conhece a palavra. Eu deixo com vocês, disse ele, tudo isso nesse mesmo capítulo, eu deixo com vocês a minha paz. Não a paz como o mundo entende, a paz como falta de conflito, não. A paz que é uma pessoa, essa pessoa do Espírito, quando entrar dentro de vocês, o fruto desse Espírito é paz. Por isso, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque eu vou dar a cada um de vocês essa paz que excede todo entendimento. Aleluia. Aleluia. Ele fez essa promessa e ele subiu, morreu na cruz, subiu, ressuscitou, e nesse intervalo, os apóstolos ficaram totalmente desorientados, o Espírito Santo ainda não havia descido, totalmente desorientados, mas o Senhor Jesus Cristo ressuscitou em que dia? Oi? Quando, hein? Terceiro dia, ressuscitou no terceiro dia, aleluia. E foi uma festa, ainda entrou na sala onde os nossos amigos estavam comendo, ele entrou, passou pela parede, o pessoal ficou mais amedrontado ainda, mas depois ele falou, a minha paz esteja convosco. E depois faz assim, ó, recebe o Espírito, soprou sobre eles. Naquele momento eles nasceram de novo. Naqueles momentos eles receberam o Espírito Santo de Deus. Se você se rende, se você já se rendeu a Jesus Cristo, você já recebeu esse sopro, você tem o Espírito Santo dentro de você. Quem tem aí? Aleluia. Aí ele diz assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Para fazer o quê? Aquilo que eu falei. Pregar o Evangelho. Curar enfermos. Ressuscitar mortos. Expulsar demônios. Eu vos envio. Só que está faltando alguma coisa. E aí entra a promessa. Antes dos discípulos realizarem a missão para a qual foram chamados, eles precisam ser capacitados para realizar. Veja, 3 anos e meio eles tiveram um super seminário da palavra de Deus. Eles estavam, Jesus chega a dizer, vocês estão limpos. A parte da palavra já tinha sido adquirida por eles. Mas eu falei, são 2 coisas. Agora eles precisavam ser revestidos de poder para que pudessem realizar a sua missão. Para que cada um deles pudesse realizar o propósito de Deus em suas vidas. Para que realmente eles pudessem desfrutar dessa vida abundante que o Senhor Jesus disse que deu a eles. Por isso, Jesus falou, olha, vocês sabem o que tem que fazer. Vocês já estão limpos pela palavra, mas está faltando alguma coisa. Está faltando vocês receberem a promessa do poder, a promessa do Pai. Atos 1:4. E ele diz, lembra que João Batista falou que viria alguém que batizaria com Espírito e com fogo? Pois é esse batismo que vocês vão receber.
esse batismo de poder, esse batismo do Espírito Santo. Não, é 1:8, desculpe. 1:8. 1:8. Essa foi aquilo que nós lemos no início. Então, essa foi a nossa introdução. Aleluia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas, aleluias, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria, todo o confins da terra. E eles ouviram, e eles não se dispersaram para começar a fazer a obra. Eles primeiro foram capacitados para fazer a obra. Eles obedeceram aquilo que o Senhor falou, porque eles não tinham neles ainda o revestimento necessário para fazer tudo aquilo que Jesus tinha feito e tinha pedido a eles para fazer agora. Então eles vão e se reúnem juntos e vão em Atos 1:14. 1:14 eles entram nessa busca, na busca do Espírito Santo. Aleluia. E eles buscaram e eles receberam. E nós, nesse jejum e por alguns domingos mais, nós também estamos buscando esse poder. Nós também estamos buscando essa promessa. Até agora, o que nós já sabemos? Quem aqui já foi batizado no Espírito Santo? É mesmo? Glória a Deus. Depois a gente conversa melhor. Glória a Deus. Porque batizado no Espírito não é apenas línguas estranhas. É muito mais do que línguas estranhas. O fim da linha não é línguas estranhas. E tem mais, tem gente que é batizado no Espírito Santo e nem tem línguas estranhas. É um batismo de poder. É um batismo de fogo. Aleluia. Mas como eu recebo essa promessa? Isso é que importa. Nós temos aqui falado alguns domingos, vamos só resumir rapidamente. Primeiro eu tenho que crer. Eu tenho que crer que essa promessa é disponível para todos nós, para todo aquele que crê. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Segunda coisa que eu preciso é querer realmente. Como aqueles ficaram? Eles ficaram, Atos 1:8, Atos 1:14, eles ficaram, todos esses perseveravam unânimes em oração, pedindo a Deus, aleluia. Eu preciso desejar ardentemente ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso desejar ardentemente esse batismo de poder. Por favor, coloca Lucas 11:13. Então eu vou, se eu tenho sede, eu vou, primeiro lugar, é verdade, eu vou pedir. Lucas 11:13. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? Para quem? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é crer e pedir. Desejar e pedir. E temos feito isso? Não temos feito? Espero que você tenha feito nesse jejum. Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais de Ti. E aquele que tem esse desejo ardente, ele vai buscar a promessa. Ele vai buscar, mais do que pedir, dá-se-vos-á, buscar e achareis. Mais do que pedir, você vai buscar. Mais do que buscar uma promessa, você vai buscar uma pessoa. O próprio Espírito Santo de Deus, a presença dele, se encher dele. Amém? E nessa busca, a espera. Quem gosta de esperar? Ainda mais no nosso século. Ninguém gosta de esperar. O nível de perseverança que você consegue está intimamente ligado ao nível de fome e sede que você tem do Espírito Santo. Se você realmente crer, se você realmente quer andar conforme Jesus está te ensinando, você esteja preparado para ter momentos de que você vai precisar perseverar e o teu querer está sendo provado. Esse teu querer está sendo provado mesmo
para saber se você realmente quer. O ceguinho chegou perto dele e ele falou: o que queres que eu te faça? Sem nexo nenhum. Claro que ele queria ser. Não. Jesus está nos ensinando que cada um precisa crer e precisa saber o que quer. Se realmente quer. Se realmente deseja. O teste do tempo. Você vai passar muitas vezes pelo teste do tempo. Uma promessa, você pede, demora. Alguns desistem. Não vão receber. Outros perseveram. Perseveram até quando? Até receber. Você está com um problema sério na tua vida? Você crê que o Senhor é capaz de mudar, ter a solução desse problema? Há quanto tempo você está esperando? Há quanto tempo ainda vou esperar, senhor, pastor? Sei lá. Até a hora que você vai receber. Você apenas não desiste. Eu não sei, eu não sou Deus. Mas eu sei de uma coisa. Esse Deus que você segue, Ele é fiel. Ele jamais mente. Ele não é homem para que minta. Se você resistir, se você perseverar, você vai chegar lá. Bom, então já aprendemos isso. A busca, a espera. E nessa espera que eles ficaram, no caso deles, 10 dias lá, o que aconteceu? Eles estavam se preparando para receber. Eles estavam se colocando em posição de receber aquele poder que Deus queria derramar na vida dele. A pior coisa que pode acontecer com alguém é você receber poder sem estar preparado para administrar o poder. E Deus sabe disso. A pior coisa que tem é você dar sei que você tem condições maravilhosas de dar um Mercedão para o seu adolescente de 13 anos, mandar ele dirigir aquilo ali, você está pensando que você está abençoando ele. Você não está abençoando ele. Ele não tem nem carteira de motorista ainda. Você precisa da carteira de motorista para dirigir. Você precisa estar preparado dentro de você para receber esse poder maravilhoso que Deus quer derramar. Aleluia! Porque você tem que saber o que você vai fazer com esse poder. Poder para quê? Poder para ficar orgulhoso? Poder para as pessoas olharem para você e dizer, esse é o cara. Não foi assim que Jesus fez. Poder que Jesus fez foi para fazer a vontade do Pai, para fazer a missão que Ele tinha. E jamais Ele fez para glorificar a si mesmo. Ele só glorificava ao Pai. A cada milagre, Ele glorificava quem? Ele glorificava ao Pai. Poder para quê? Poder para vencer o pecado, que te atrai. Nós somos humanos. Tem atração, sim. Essa carne aqui é fraca mesmo. De vez em quando ela tenta me levar. Mas se o Espírito Santo de Deus estiver dentro de mim, eu tenho poder para resistir à carne. Poder para quê? Poder para perdoar. Porque tem hora que não dá vontade de perdoar, não. Mas se você decidir para perdoar, Deus te dá poder para você perdoar. Aleluia. Poder para quê? Para se santificar, como vimos semana passada. Cada vez mais se limpar, lembra das pedrinhas? Tirar as pedrinhas de dentro de você. O Espírito Santo vai começar a te mostrar, está mostrando, creio, né? Quem aqui já, durante esse jejum, já percebeu algo que tem que mudar? Muita gente não, mas glória a Deus que tem alguns que pelo menos já perceberam isso. Então continua pedindo, porque Deus, Ele vai falar, é isso aqui que você precisa tirar. E vai ficar guardando você, porque o Espírito Santo, Ele é seu amigo, Ele é reverente. Ele não vai dizer, tira isso, Letícia, da tua vida. Não. Quem condena, quem aponta o dedo é Satanás. Se alguém te mostrar alguma coisa em tom de condenação, esse alguém não é o Espírito Santo. É mais provável que seja o próprio Satanás querendo colocar culpa em você para que você se afaste mais ainda de Deus, dizendo que você não merece a presença de Deus, etc. O Espírito Santo é diferente, é com muita gentileza. Ele diz, Letícia, tira essa garrafa da tua vida, essa garrafa de água aí. Tira essa garrafa. Olha como a Letícia ficou. Não tirou. Está lá a garrafa lá, ó. Está vendo lá? Ela não tirou. Muito bem, Letícia, está me ajudando. Nós somos assim. E ele fica aguardando que a ficha caia e você entenda que tem que tirar
a garrafa. Aí ela tira a garrafa, mas ela não sabe onde vai botar a garrafa. Aí o Espírito Santo diz, sim, agora eu vou te capacitar a se livrar dessa garrafa, que está te fazendo mal e está limitando a sua vida. Para por aí, não se livra dela não. Então, nesse período, nós temos nos santificado. Você decide, ele mostra, você decide, você trata. Confissão, perdoando, e ele vai te capacitar. Você está criando espaço dentro da sua agenda, tempo com Deus, espero, e criando espaço dentro de você para que o Espírito Santo possa entrar. Porque nós já aprendemos aqui que ser cheio do Espírito não é apenas ter mais do Espírito. É o Espírito Santo ter mais de você. Ele ter mais espaço para trabalhar. Ele ter mais liberdade para trabalhar. Eu posso fazer um resumo aqui. Pode botar aquele slide, por favor? Que eu faça um resumo de onde nós estamos. Aquele slide do PowerPoint. Que mais ou menos eu vou trazer à sua memória uma figura, que a figura é sempre melhor do que 1000 palavras. Né? Estamos sendo preparados. E já chegamos quase lá. Hoje eu quero adicionar mais um degrau aí, para no final, quem crê que hoje o Senhor vai se derramar aqui com fogo? Aqui. Então fala para esse pastor, vai rápido nesse negócio da palavra aí, porque eu quero ser cheio, pode falar para ele aí. Vai rápido, mas eu acho que engarrafou lá o desenho. Aleluias, então fica tranquilo, se não consegue agora, então até aqui eu estou criando, nós estamos criando, aqui ó, preparação, dá para ler aí? Preparação para receber a promessa de poder, dá para ler? Glória a Deus. Qual foi a primeira coisa que você precisa, o seu coração precisa ser preparado para receber o que Deus quer te dar? A primeira coisa, que ainda nós sempre falamos aqui, é que o teu coração tem que ser grato. Quem tem um coração grato aí? Paulo exagerou bem, para que a gente entenda, em tudo dai graças. Vai lá, primeira coisa, gratidão. Quem tem um coração grato, dá um glória a Deus, por favor. Eu sou grato que não está funcionando também. Não é que isso, está errado. Eu não estou grato porque não está funcionando. Eu estou grato apesar de não estar funcionando. Ok? Isso é em tudo dai graças. Eu vou continuar dando graças. Aleluias. Enrolou aí, pessoal? Só preciso de uma notícia. Eu vou para frente ou espero um pouco mais? Ué, mas tem que apertar aí. Pronto, aleluias, glória a Deus. Gratidão, é a primeira coisa, o teu coração precisa ser grato. Segundo, aperta por favor. Sede e fome. Falamos hoje de manhã, eu tenho que desejar, e a palavra de Deus diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede, porque serão o quê? Fartos. Você recebe na medida que você quer. Terceiro, santificação, fizemos semana passada, esse negócio de tirar pedrinha, ele mostra, você tira, vai abrindo espaço, e hoje, eu quero dar mais um quadrinho apenas para cada um de nós. Até agora a gente tem criado espaço para ele atuar, mas está faltando a última coisa: submissão e dependência do Espírito Santo de Deus. Na santificação você também tem uma bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Procure paz com seus irmãos e a santificação, sem a qual ninguém, santificação. Agora aqui,
Mateus 5:3. Submissão, dependência. Pode deixar aí, amado. Submissão, dependência. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já copiaram aí? Quem depois pega se você precisar, eu acho que não precisa. Então, esse momento agora é uma nova, parou a limpeza, agora eu estou falando de se submeter, assim como o Senhor Jesus se submeteu ao Pai. Nós estamos andando, o Espírito Santo está dentro de nós temos o Espírito de uma medida, queremos ser mais cheios, mas esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, essa parceria com o Espírito Santo de Deus, pode apagar por favor, precisa deixar claro nessa parceria, quem é o Senhor. Tiago 4. Gente, tem que acabar rápido, gente. Tiago 4, eu vou ler a partir do versículo 5, por favor. Quem está dormindo, dá um glória a Deus. Quem acordou não fala nada. Porque eu estou fazendo uma coisa muito abrangente hoje. Me perdoa, mas eu quero que você aprenda. Aleluia. Ai, ai. Tiago 4, 5. Diz assim, é com ciúme... Ah, tá, esse é o início. Depois de 2 pontos. É com ciúme que por nós anseia o... Olha só, mais do que você anseia por ele anseia por você. Isso é bom você saber. Mais do que você anseia por ele anseia por você. Mais do que você se alegra por estar na presença de Deus, Deus se alegra por estar na sua presença também. Amém? Aleluia. Ele tem fome dessa ligação entre nós. Amém? Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos... Mas dá graça a quem? Aos humildes. Quem são os humildes? Esses que se sujeitam. Por isso, ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, ao Espírito de Deus. Mas sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só tem um jeito, para você vencer, você tem que estar submisso a Deus. Se você é submisso a Deus, se você considera Deus o Senhor da tua vida, então ele vai ter como liberar o poder de Deus na sua vida, e aí você vai conseguir resistir o inimigo, e ele vai fugir de você, aleluia. Mas se você não se sujeitar a Deus, você vai acabar se sujeitando ao inimigo. Se você não se sujeita a Deus, você está por sua conta. Por sua conta, você anda com o poder da tua carne. Carne não vence espírito. A minha carne, por mais que eu queira, eu não consigo vencer pecado. Eu não consigo vencer espírito. Eu não consigo vencer o demônio com as minhas forças. Então eu preciso me sujeitar e dizer, eis-me aqui, Senhor. É pela tua força. Não é pela minha força. É pelo poder do Espírito. Zacarias falou, não é pela força. É pelo poder do Espírito Santo que habita em mim. Mas para que esse poder possa fluir, eu tenho que dizer assim, tu és o Senhor. Tu és o Senhor da minha vida. O que eu faço agora? Amém? Sujeitar e fugirá. Aí você assim, aí sujeitando dele, chegai-vos a Deus e ele se... Aleluia. Atrai o meu coração, sim, ele vai, vem. Vem que eu quero te abraçar, vem que eu quero te consolar. Vem que eu quero te fortalecer. Vem que eu quero te dirigir. Vem que eu quero te mostrar o que você vai fazer agora. Vem que eu quero te dar paz. Vem que eu quero que você desfrute do gozo da minha presença.
Vem que eu quero te batizar com fogo. Vem que eu quero te batizar com fogo. E quando você se sujeita a Ele, Ele faz tudo isso e dirige você. Ele guia você. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14. Efésios 3,20 diz, pode botar Efésios 3,20. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos. Podemos pedir ou pensar, mas não para aí. Conforme o seu poder que opera em nós. Quem é o poder de Deus que opera em nós? O poder, vai para Jesus. Quem era o poder que habitava em Jesus? Ele fazia os milagres no poder de quem? O Espírito Santo. Quem é o poder que habita em você? Então, tudo isso que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, Ele pode fazer conforme o Espírito Santo tenha espaço para operar dentro de você. Conforme você se sujeita a Ele, conforme você ganha amizade com Ele, parceria com Ele, conhece Ele, ouve a voz dEle, tenta obedecê-lo, ok? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom? Pastor, você está dando o curso da sexta-feira hoje aqui? Estou vendo, porque eu vou fazer o quê? Deus está falando, eu estou fazendo, tá bom? E aí você vai aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo, e você vai aprender a ser cheio do Espírito Santo. Vamos abrir em Efésios. Conhecidíssimo. Efésios 5,18. Acho que agora eu parei, porque senão a gente não vai acabar. Efésios 5,18. Paulo diz assim, então, olha, quem limita o poder de Deus na sua vida é você mesmo, Reinaldo. E como é que eu limito? Paulo, você limita quando você entristece o Espírito Santo. Você limita quando você resiste o Espírito Santo. Paulo, o que é entristecer o Espírito Santo? Você entristece o Espírito Santo com a sua gritaria. Quando você mente, quando você rouba, quando você vai contra a palavra de Deus. E isso entristece. E o que acontece quando eu entristeço ele? Ele fica parado. Ele é reverente. Ele aguarda você cair em si e dizer, não, eu não posso mais ficar mentindo. Eu não posso mais ficar fofocando. Eu não posso mais ficar murmurando. Não, eu tenho que mudar. Aí ele te dá condições de você fazer. Não entristecer o Espírito Santo. Ao invés de entristecer o Espírito Santo, seja cheio dele. Pode vir para 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há mais cheios do Espírito Santo. Está acabando, pessoal, está acabando. Então, Paulo está dizendo assim, bom, vocês viram o que aconteceu com Jesus, você viu o que Jesus fez com os apóstolos. Paulo não estava naquele 120, você sabe disso. E ele recebeu o batismo do Espírito pela imposição de mãos de Ananias. E ele começou aqui a dizer o seguinte, meus amados, eu cheguei à seguinte conclusão, não dá para viver sem estar cheio do Espírito Santo nessa terra. Não dá para fazer a vontade de Deus. Então, eu não estou fazendo aqui uma sugestão para vocês, porque ele colocou no imperativo. Ele está dizendo assim, enchei-vos do Espírito Santo. Quando a coisa ficar ruim na sua casa, quando a coisa ficar ruim na sua vida, muitos procuram a fuga em comida, outros em bebida, vinho, não vos embriagueis. E ficam embriagados por quê? Porque não estão conseguindo
enfrentar a opressão que está sobre a vida deles. E Paulo diz, não, o caminho não é esse. O caminho não é o álcool. O caminho não é a guludice. O caminho não é a bebedice. O caminho é você se revestir e se encher do Espírito Santo. E se você se encher do Espírito Santo, ainda que haja pressão do lado de fora, Deus vai te dar a paz, Deus vai te dar a alegria, Deus vai te revestir, Deus vai te fortalecer, para que você continue caminhando, apesar dos problemas do lado de fora. Quem está cheio de problema do lado de fora? Quem está cheio de problema do lado de fora aí hoje? Meia dúzia, tá? Então, essa meia dúzia hoje, Paulo está dizendo a você, enchei-vos do Espírito Santo para enfrentar. E os outros que não estão com problema, Paulo está dizendo assim, enchei-vos também do Espírito Santo, que um dia você vai estar. Aí depois ele diz como? E agora vamos, o ambiente, vamos preparar o ambiente, porque eu creio que hoje Deus quer se derramar aqui. Eu creio que hoje pessoas vão ser cheias do Espírito Santo aqui. Eu creio que hoje o fogo do Espírito vai descer sobre esse lugar. Pastores vão orando, vão se preparando aí. Aleluia. Vocês vão impor as mãos sobre muitas pessoas hoje aqui. Hoje vai descer. Mas antes eu quero que você faça o que Paulo nos ensinou. Paulo, como é que a gente se enche do Espírito? Qual é o ambiente em que a gente se enche do Espírito? Paulo falou, falando entre vós com, 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos e dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então é falando uns aos outros. Paulo falou, não. Primeiro fala uns aos outros. Falar o quê? Com salmos. Então fala o seguinte, a sua história. Eu quero que você agora selecione uma coisinha que Deus fez para você. Não dê um discurso que a gente não tem tempo. Selecione algo maravilhoso que Deus fez na sua vida. Porque daqui a pouco você vai falar com outra pessoa sobre isso. Falar uns com os outros. Não é só falar a Deus, é falar ao outro para que ele possa ouvir, para que ele possa beber disso aí, se alimentar desse testemunho que você vai dar, aleluia. E esse testemunho vai criando nele a fé que ele precisa, e um vai criando fé com o outro, para que esse ambiente aqui seja preparado para a descida do Espírito Santo, aleluia, para a vinda do fogo do Espírito. A segunda coisa que você vai fazer é agradecer, então você vai agradecer por esse testemunho, e depois a gente vai conversar, aleluia. Você vai primeiro dividir agora 3 ou 4 pessoas, não faz demais, porque senão vai demorar muito, e eu não acabei, eu só estou acordando vocês agora. 3 a 4 pessoas, por favor. Pastor, mas eu posso 5. Bom, você entendeu o recado, se quiser fazer, faz 5 a 6. O melhor é 3 ou 4, tá? 5 ou 6, cada um vai fazer o seguinte, rapidamente, você vai dizer, eu agradeço a Deus por isso. Eu agradeço a Deus, Reinaldo, porque um dia eu estava desesperado no meu quarto, não sabia mais o que fazer, falei, não aguento mais, ajoelhei, falei com Deus, Ele desceu sobre mim, eu não conhecia Ele, aquele dia eu recebi a presença dEle e jamais eu fui a mesma pessoa. Isso foi comigo. Rapidinho assim. O outro, eu estava com uma doença grave e orei junto com as pessoas e eu fui curado. O outro, eu estava precisando de uma solução, um relacionamento, relacionou. O outro estava com problema de trabalho, o outro estava com problema financeiro, entendeu? E agradece. Depois vocês orem pedindo, o Senhor começa a operar nessa igreja, começa a operar nesse lugar, aí vocês vão pedir, Senhor, começa a derramar o Teu Espírito sobre nós. Podemos dividir? Podemos dividir? Podemos dividir? Escolhe o seu testemunho, não pode ser longo. Venha comigo nós já fizemos o coletivo. Agora vamos para o individual. Venha comigo em Atos 2, 3. Atos 2, verso 3. Foi quando caiu o Espírito Santo, foi derramado. A promessa do Espírito.
o que aconteceu ali? Vamos ver juntos? E apareceram distribuídas entre eles o quê? Como de fogo. Tudo bem? Foi derramado fogo, se espera. Porque o fogo é uma dos símbolos do Senhor. Deus se derrama, se revela como fogo várias vezes na Bíblia. Quem lembra de Moisés e a sarça ardente? Deus estava naquele fogo, não é isso? Quando Salomão faz o templo dele, vai inaugurar o templo dele, dá uma oferta, sabe o que cai sobre a oferta? Fogo. Elias, quando entra no Monte Carmelo, para enfrentar os 450, se eu não me engano, profetas de Baal, ele restaura o altar de Deus. Você já está restaurando o seu altar, o seu coração, durante esse jejum. Ele restaura o altar de Deus, prepara a sua oferta e pede: Senhor, derrama. E o Senhor derrama fogo sobre aquele lugar, fogo sobre aquele altar. Atos 2 diz que cada uma delas, cada um recebeu. Ao mesmo tempo que essa experiência foi coletiva, mas ela também foi pessoal e ela foi individual. Cada pessoa foi cheia do fogo, foi cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje o Senhor quer fazer isso aqui. Hoje o Senhor quer que desça fogo no altar. No seu altar, no seu coração que você tanto tem preparado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é convidar você aqui na frente, você que diz assim: eu quero receber essa promessa. Vem aqui à frente, eu quero ser tocado por fogo. Mas você disse que já foi batizado, não importa. Você vai se encher de novo. O batismo é apenas a primeira vez que você se enche. Depois você precisa se encher continuamente. Então, ainda que você já tenha sido batizado, vem aqui à frente, porque hoje o Senhor quer renovar e quer encher cada um de nós aqui. E eu vou pedir para que o fogo venha sobre nós. Aleluias. Aleluias. Tem alguém que queira, vem à frente. Aleluias. Para receber. Aleluia. Estão muito longe do pastor Reinaldo, não fique com medo não, pode vir mais próximo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só ensinar uma coisa para os irmãos que buscam o batismo do Espírito. Eu falei hoje que tem duas coisas. É você pedir mais de Deus. É um lado da moeda. O outro lado da moeda é Deus ter mais de você. Então, eu gostaria que nesse momento aqui na frente, você fizesse só uma oraçãozinha rápida comigo. O Senhor me enche. E a partir dali, não fica: Senhor, derrama mais. Não. O outro lado é você se submeter. Entregar o seu coração diante dele. E dizer: eis-me aqui. Sem nenhum tipo de peso. Entendeu? Sem nenhum tipo de peso. Eu conheço muitas pessoas, e eu era uma delas, que ficava doidinho para ser batizado. Mas eu quero mais. Demorava. Aí você vai murchando. Não. A tua parte é pedir, você já está pedindo. Agora tem uma hora que você precisa se colocar na presença. A hora que eu falar que venha o fogo, que venha do jeito que vier. Se não vier, você não tem problema. Outro dia você vai sentir. Se sentir hoje, tudo bem. Ok?
Aleluia. Então fala comigo agora. Senhor, eis-nos aqui. Demos um passo de fé, porque já entendemos que precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Dá-nos mais do Teu Espírito. E ao mesmo tempo, Senhor, eu entrego o meu coração, assim como Elias fez, um altar diante de Ti, como uma oferta diante de Ti, para que Tu venhas preencher, para que Tu venhas derramar do Teu fogo, o fogo do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Agora, levanta teus braços, fecha teus olhos. Espírito do Senhor, vem como fogo, aleluia. Vem como fogo, como em Pentecostes, vem como veio em Elias. Agora, pastores, halabahai, comecem a impor as mãos, pedindo fogo de Deus. Fogo de Deus, impõe nas mãos, pedindo fogo de Deus. Diaconisas também podem vir. Nancy, Helena, Elvira, aleluia. Pode vir, aleluia. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Derrama fogo, 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 fogo. Mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Fogo, mais fogo na tua serva. Mais fogo no teu servo, mais fogo no teu servo, mais fogo. Mais fogo. Fogo, fogo, fogo. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Mais fogo. Fogo do Espírito. Fogo, fogo do Espírito. Aleluia. Fogo do Espírito sobre a tua filha. Vem, Espírito Santo, enchê-la. Vem. Agora você para de falar com ele. Agora você para de falar com ele e descansa. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Filha, filha, filha. Aqueles que já foram atendidos, nós vamos ficar aqui um pouquinho mais, tá bom? Mas já são 12:05. Dá a mão para o seu irmão do lado. Pastores podem continuar. Pronto. Diga comigo, Senhor, obrigado pelo Teu Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, cheio de paz, cheio da alegria, cheio do poder que só Tu, Senhor, só Tu pode nos dar. Que durante essa última semana de jejum, Tu possa nos mostrar o que precisamos mudar e nos revestir cada vez mais e nos encher cada vez mais, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Louvado seja o nome do Senhor. Procure conversar para lá. Conversa para lá, tá? Para a gente orar.